A partir de agora, nós vamos então conversar com o fotógrafo, jornalista César Félix para saber um pouquinho sobre o trabalho dele. Vasto Sertão Gerais, o Cerrado de Minas. César, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Olá, boa tarde. César, para começar aqui o nosso bate-papo, né, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, também sobre as belezas, né, de Minas Gerais, sobre a sua perspectiva, através do seu olhar, queria que você compartilhasse com a gente, com quem acompanha aqui o Tom Maior, como que surgiu, né, o seu interesse por essas paisagens, né, pelas belezas naturais, pela fotografia, né, por que você se identificou com esse tema? Sim, na verdade, é a sequência de um trabalho que eu executo já há vários anos, quase 25 anos. Né? Eu tenho alguns livros publicados, especificamente sobre Minas Gerais, e agora, com uma espécie de coletânea desse acervo e de uma viagem mais recente que eu fiz aqui pela região dos Gerais, do Sertão de Minas, em alguns municípios, né? Que inclui, inclusive, o que eu estou hoje, que é Três Marias. A gente montou um projeto expográfico que gerou essa exposição, que inicialmente ficou por 2 meses em cartaz em Belo Horizonte, no Museu das Minas e do Metal, que é um museu maravilhoso que fica na Praça da Liberdade, e essa exposição, a partir do museu, ela tornou-se itinerante. Estivemos com uma temporada em Governo e depois de amanhã abrimos a exposição aqui em Três Marias. Ser gratificante, né, ter as suas obras de arte, as suas fotos numa exposição para o pessoal conhecer e conhecer também os detalhes, né, um pouquinho de Minas Gerais. Eu queria que o senhor contasse aqui para a gente um pouco da sua infância, né, que você foi criado, teve esse contato com a natureza desde pequenininho. Conta aí para a gente um pouco da sua relação, né, da sua infância para estar hoje fotografando as belezas de Minas Gerais. Sim, o que é que aconteceu? Alinhou, né, essa minha vertente profissional, né, com as reminiscências de infância, juventude, né, e o interesse que eu sempre tive por fotografia. Eu sou jornalista por formação, né, e sempre tive muito interesse, muita vocação em retratar a natureza de Minas Gerais, com ela voltada para destrinchar, digamos assim, a potencialidade turística que Minas Gerais tem, né? E o meu trabalho, por meio dos livros que eu já publiquei, de uma série chamada Minas de Tantos Gerais, e de um portal de internet chamado revistasagarana.com.br, que durante 25 anos foi uma publicação impressa também, hoje é apenas digital. A gente veio realizando a construção não só de um vasto acervo fotográfico, né, da natureza, sobretudo de Minas Gerais, principalmente no Cerrado, como também dos patrimônios histórico, artístico e cultural, né? E temas também como gastronomia e coisas como esporte de aventura, e entre outras atividades ligadas ao turismo, e que tem a ver com a pujança e o patrimônio natural de Minas Gerais. Então, para que isso virasse essa exposição, juntou, né, a obra que eu sempre fui um aficionado, um apaixonado, de Guimarães Rosa, né? Então, eu recebi esse convite do
Museu MM Gerdau das Minas do Metal, e iniciamos, portanto, esse trabalho de, essencialmente, contextualizar e mostrar não só as belezas do Cerrado, também no sentido de reafirmar o quanto é importante a conservação desse bioma, né? Da flora, da fauna do Cerrado, né? O quanto que essa biodiversidade é extremamente rica. E por meio das imagens, de modo que a gente consegue a graça, né? O prazer imenso de emocionar as pessoas que se veem diante das fotografias, de que essas pessoas tornem-se também, digamos assim, defensoras desse bioma e da riqueza que ele representa, né? Não só no aspecto da conservação, como também de um grande potencial de transformá-los em produtos turísticos da mais alta qualidade, né? E usando isso tudo como pano de fundo, a inspiração principalmente da obra-prima Grande Sertão Veredas, né? No qual a gente aproveita para mostrar não só coisas como, né, a fauna, mas também riquezas como essa imagem de Aleijadinho, né? Que tem aqui a única imagem do gênero Aleijadinho, que está no sertão de Minas Gerais. E, além disso, a gente procura mostrar as manifestações da cultura popular, né? Como o Congado, por exemplo, né? Como as manifestações de religiosidade das peregrinações católicas, que são importantíssimas, que acontecem tanto em Curvelo, né, com São Geraldo, quanto em Felixlândia, com a Nossa Senhora da Piedade. Esse, então, é basicamente o objetivo dessa mostra Vasto Sertão de Arais, os Cerrados de Minas. E César, a gente está vendo ali algumas imagens, né, das fotos que fazem parte dessa exposição. Sim. E são inspiradas, como você disse, na obra de Guimarães Rosa. Queria que você falasse um pouquinho, né, da influência que ele teve também para o seu trabalho. Perdão, você pode repetir? Eu não te ouvi, deu uma falha. Não, eu estava comentando a respeito das obras, né, serem inspiradas na obra de Guimarães Rosa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a influência, né, dele para o seu trabalho também. Esse é o fundamento, querida, porque a obra do Rosa, ela se tornou universal, né? E é muito importante você pegar uma obra universal consagrada pela literatura, não só brasileira e portuguesa, como a literatura universal, na parte justamente em que ela foca nessas belezas, tanto da natureza quanto do patrimônio, os patrimônios histórico e cultural, né? E, às vezes, a gente tem notado isso com uma frequência imensa. As pessoas ficam muito emocionadas porque elas caem, digamos assim, na real, falam, olha só, isso é Minas Gerais, isso está perto da gente, isso é nossa terra. Eu não sabia que uma paisagem dessa, bonita e tudo mais, né? Um pôr do sol no cerrado, ou uma vereda, ou mesmo uma cachoeira tão alta, tão bonita como a do Tabuleiro, que tem na imagem aí, que vocês passaram, com 272 metros de queda, fossem tão importantes, né? Não só no nosso contexto local, mas num contexto universal, né? Então, essa exposição que, para nossa felicidade, quebrou o recorde de visitação
da história do maravilhoso Museu M.M. Gerdau das Minas do Metal, que, para quem não conhece, é um belíssimo museu que tem na Praça da Liberdade, né? Simplesmente registrou a maior visitação em uma exposição de todos os tempos dentro do museu, né? Então, isso, para nós, foi uma surpresa incrível. E, da mesma maneira, ficamos extremamente felizes em Curvelo, com uma visitação enorme, né? Sobretudo dos estudantes, né? O que nos alegrou demais. Tivemos assim um retorno maravilhoso das crianças, né? Com várias manifestações pelas redes sociais, né? Vamos até receber uma série de desenhos, né? Que eu já estou curiosíssimo, não só eu, como toda a equipe, né? E já tem em mãos esses desenhos que a gente vai receber. César, muito obrigada pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Parabéns pelo seu trabalho, né, pela exposição, pelas fotos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, fiquei muito feliz e honrado pela oportunidade. Boa tarde. Aí conversamos com o César Félix, jornalista, fotógrafo, conhecendo um pouquinho do trabalho dele, trazendo as belezas de Minas Gerais através da exposição Vasto Sertão Gerais, o Cerrado de Minas.